Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso terceiro episódio da nossa série Além do Brasil. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos ter a presença do Agnello Bento Filho. Ele é professor de literatura, um trabalho importante sobre relações entre literatura e cinema. Tem que virar aqui, Atualmente. desculpa. Agora foi, né? Opa, Faço contato foi. das engrenagens, né? E aí, tudo bem, Agnello? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Deixa Seja muito eu pedir bem-vindo. anotações, tá? Só um segundo, tá? Fica tranquilo. Tá bom, tá, à vontade. Sim, gente. Então, o Agnello, como eu disse, ele é doutor em literatura comparada pela Universidade de São Paulo. Ele já ofereceu alguns cursos também sobre relações entre literatura e cinema, né? Com essa palavra que você gosta de utilizar, né? Esse conceito, né? De enquadramentos, né? Sim. E também trabalha com ensino, né? De literatura também, né? Seja muito bem-vindo. É uma honra poder conversar com você, né? Ah, eu costumo lembrar assim que quando a gente se conheceu, né? Você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na graduação, né? Hum, Em letras, né? sim. E, e sempre que a gente se topava e conversava, eu lembro que você sempre, assim, já já buscava, já faz um tempo, né, que você busca pesquisar essas relações, né, entre literatura e cinema, participou de vários projetos, né, relacionados Sim. a isso durante a graduação também, né. Enfim, Hum, é, vou parar de falar e não, queria te perguntar, Agnello, assim, um pouco, assim, como que foi a sua trajetória, né? Até chegar na graduação em letras, né? Como que foi esse percurso? hum. É, é, eu vim do Nordeste, né, do Brasil, para o Sudeste, aí nos anos 2000, por falta de oportunidade mesmo de continuar os estudos no interior do Nordeste, né, não havia universidades próximas, então eu saí do Nordeste e vim para São Paulo, onde já moravam alguns dos meus irmãos. A princípio, então, eu vim para trabalhar, então trabalhei alguns anos, então sou retirante, né, moro aqui já há bastante tempo, mas sou retirante, então, comecei a trabalhar em algumas fábricas, algumas empresas, sendo ajudado por meus irmãos, mas chegou um determinado momento que eu quis voltar a estudar, então fiz um cursinho preparatório, e ali em discussão com alguns plantonistas que faziam letras, me deram algumas orientações, e mesmo trabalhando, estudando, né, consegui passar no vestibular, e durante o ano havia decidido que queria fazer letras, porque combinava muito com letras, reunia um pouco de história, também um pouco de ficção. Eu gosto de ficção, tanto audiovisual quanto literária, né? Teatro também. Então, acho que letra ali foi essa opção que podia reunir algumas áreas de que eu gostava. Mas teve aí Sim, um sim. processo meio, um percurso com bastante obstáculos, né, que nós enfrentamos, pobres, negros e retirantes, né, que viemos para o Sudeste, né, muito difícil de alcançar, chegar nesse ponto. Hum, Com certeza, com certeza. Inclusive, acho que um ponto interessante, né, da literatura, dos estudos literários, né, principalmente ali depois das correntes estruturalistas, né, Agnes, foram essas outras abordagens também, né, com os estudos culturais, os estudos pós-coloniais também, né, trouxeram Uhum. também provocações, acho que importantes, né, porque
Se a gente parar para pensar no nosso próprio cânone, né, de literatura brasileira, quanto tempo levou, né, para autoras como, né, a Carolina Maria de Jesus, a própria Conceição Evaristo, né, sim, para quanto tempo levou para elas serem reconhecidas, né? sim, Eu acho que é importante essa revisão contínua, né, também da história da literatura, eu acho que é bem sim. interessante, né? E às vezes a gente encontra dificuldade, né? Por exemplo, com autores também que às vezes são considerados são rotulados, né, como literatura marginal também, né? Como o João Antônio, né? Por exemplo, contista, Uhum. né? É muito curioso, né? Porque às vezes são autores que, dependendo da maneira como a gente leu a história, até em manuais mesmo de literatura, parece que são autores menores, mas depois quando você começa a se debruçar sobre eles, né? Eu, por exemplo, eu me impactei assim quando eu vi que o João Antônio tinha, né? O Antônio Cândido tinha ensaios sobre o João Antônio, elogiando, né? Enfim, isso me chamou bastante Sim. atenção, porque também o João Antônio ele viveu também bastante na cidade onde eu nasci, né? Osasco, que é também vista como uma periferia, né, da grande São Paulo ali também, né? Então me chama muita atenção isso, né? E esse tipo de revisão acho que tem que ser constante mesmo, né? E aí eu queria puxar um assunto aqui, Agnel, que para mim foi muito assim interessante, né? Poder dar uma olhada nas suas pesquisas depois, né? Ah, bom, vou começar perguntando sobre um pouco do seu mestrado, né? Tá. No seu mestrado, você analisou duas obras, né, literárias que foram adaptadas e que, assim, foram, de certa forma, aclamadas pela crítica cinematográfica também, né? O São Bernardo, né, do Graciliano Ramos, adaptado, e o Lavoura Arcaica, Também. né? E aí, assim, como que foi para você, assim, esse primeiro momento de aprofundamento na pesquisa, né? Ali agora com o mestrado. Como que foi para você também essa continuidade, né? Na universidade? Uhum. Então, aí depois que eu ingressei no curso de letras, né, teve uma professora que me orientou desde o começo, que é a Ana Paula Pacheco, e ela é do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, né, ali naquela perspectiva de literatura e sociedade. No começo eu não sabia bem quais eram os pressupostos teóricos, né, com os quais ela trabalhava, mas aos poucos fui percebendo e me identifiquei muito. Ela trabalhava muito a questão do trabalho, porque pensando nessa dinâmica social em que a gente pensa literatura mesmo e a arte, né, a literatura como arte, e a divisão social do trabalho, né? Acho que pensando nesse sentido de que muitas vezes a gente se esquece e coloca a literatura em um pedestal que está acima das condições objetivas, assim, sabe? Então isso não combinava muito comigo, essa ideia de literatura somente como fruição, né? Uma coisa assim, um ideal assim meio religioso, meio abstrato da literatura, da poesia, né? Eu queria ver a literatura e a arte, assim, por um viés mais crítico, né? Então, me identifiquei com essa perspectiva que está ali no departamento, né, que foi fundado por Antônio Cândido, né, da literatura e sociedade, e aí eu fui por essa perspectiva de estudar o trabalho representado nessas obras, né? Lavoura Arcaica tanto o filme quanto o livro falam muito do trabalho, o trabalho rural, no caso, né? São Bernardo também, né? Tem a coisa da fazenda. São duas perspectivas opostas e por isso me atirou a atenção, me atraiu, né? Não pelas semelhanças, mas entre as obras, mas pelas diferenças. Eu achei que tinha um ganho crítico ali, né? Em comparar as diferenças. E ao longo do trabalho fui vendo que essas diferenças tinham também um pressuposto ideológico, né? Enquanto
um autor, uma das obras, né, ensejava ali uma crítica do trabalho dos trabalhadores, das condições dos trabalhadores e até mesmo da arte, né? Encarando a arte, o cinema, no caso, como trabalho, o outro procurava idealizar tanto o trabalho na roça, o trabalho dos trabalhadores e o trabalho do cinema, de quem segura os holofotes, né, para as câmeras funcionarem, sabe? Então, foi a partir dessa, foi um pouco essa minha questão, né? Estudar o trabalho dos artistas, né? Tanto aqueles que são os realizadores, quanto aqueles, a equipe inteira, né? No caso do cinema, a gente vê mais isso. Na literatura é mais difícil de enxergar, né? Essa questão do artista como trabalhador, né? Mas no cinema é bem claro, né? Que tem quem está ali nos holofotes, brilhando, e quem está segurando os andaimes para que aquilo segure. E aí essa era uma questão. E foi até se estendeu para o doutorado, né? Essa foi a questão da minha vida acadêmica, né? Se os cineastas, se eles, quando representavam a arte, né? Entre outros trabalhos, a arte também, se faziam vista grossa para esse desnível que tinha, né? Entre as classes sociais, né? No trabalho, seja artístico ou, trabalho, ou outros trabalhos, ou se eles colocavam em xeque essas discrepâncias, né? Mesmo na arte, né? Que a arte também inserida nesse mundo cheio de contradições haveria de ter também as suas contradições, né? E essa era a minha pergunta. Será que esses artistas eles faziam vistas grossas para isso, né? Com cinismo ou então com ingenuidade, ou se eles confrontavam essa questão, né? Então foi assim que eu trabalhei com Lavoura Arcaica, que era um romance de 75 e que era a época da ditadura militar, né? Como também o romance Lavoura Arcaica era contemporâneo do filme São Bernardo, que também era dos anos 70. Então, duas obras que saíram que foram produzidas durante a ditadura militar, em que uma, né, tinha fazia tecia uma crítica às relações de trabalho, né? E o cinema ali tinha um valor, tinha uma estética épica de distanciamento brechtiano que colocava o dedo na ferida, né? Mesmo da ficção, né? Mostrando que a ficção e a realidade tinham uma continuidade, que não eram coisas, instâncias separadas, né? Que no final do filme São Bernardo, os camponeses trabalhadores, eles encaram o eixo da câmera, assim, como presentificando a narrativa que é antiga, do Paulo Honório, né, do romance, que é algo. Então, é como se fosse uma ponte, né? E também tem a ver com épico, né? No final, assim, tem os cantos do trabalho também, que os gatos aqui estão derrubando as coisas. Então, tem os cantos do trabalho também, que é outro elemento épico, mostrando aí a força dos trabalhadores, né? Diferentemente, por exemplo, da obra Lavoura Arcaica, o filme e o livro, que tem um certo tipo de fetichismo com o que é natural, com o que é bastante aquela ideia meio romântica, né, do que é, entre aspas, primitivo, sabe? Não é primitiva a palavra, é daquilo que é rústico, né? Então, a família isolada numa fazenda, então tem essa ode ao que é rústico, ao que é simples, mas o filme mesmo é super sofisticado. Ele mesmo, o diretor, não abre mão, né, das sofisticações da tecnologia, né, para fazer um filme super estetizado e glamouroso, assim, razão pela qual ganhou vários prêmios, todo mundo aclamou bastante esse filme, né? Que, no entanto, retrata muita violência, o incesto, a violência patriarcal, mas ali com um certo um romantismo, estetização dessa experiência histórica brasileira, sabe? Então foi praticamente esses dois polos assim
estudei no mestrado, que depois transpus um pouco essa pergunta para o doutorado, mas aí já entraram outras questões étnico-raciais, né, por exemplo. Sim, sim. É muito, muito, muito rico, né, Agnello? Faz pensar muito, né? É, bom, sobre o São Bernardo, um ponto assim que eu gosto sempre de destacar também para quem está se iniciando, né, na literatura brasileira, é também esse período, né, de formação ali do romance de 30 e essa, de certa forma, influenciou também, né, o romance de 30 influenciou também o cinema novo, né, de certa forma, né, então, assim, houve aquele período também com alguns cineastas ali querendo também valorizar a literatura brasileira, adaptando várias obras, né, Sim, se não me engano, foi o Rui Guerra, né? Agora eu não me lembro exatamente quem bem, que, né? também. O O Joaquim Rui Guerra, Pedro enfim. de Andrade, Macunaíma, né, também. Uhum. Então, são momentos importantes também, né? E o São Bernardo é interessante que já é um filme colorido também, né? Acho que É, isso impacta bastante também, né? Assim, me impactou muito, né? E eu tô até com uma tradução aqui do Lavoura Arcaica pro hum, espanhol, né? é, Essa é uma tradução que eu, eu achei interessante essa tradução, Agnello. O tradutor é Mário Merlino, né? É muito interessante, Agnello, porque eu percebi que esse tradutor ele tentou manter tudo o que ele podia de palavras ali, de conjugações que eram quase idênticas ao português, né? Conjugações do espanhol, palavras do espanhol, né? Que eram muito parecidas já com o português, que assim ele buscou as mesmas raízes, né? Das palavras em português, mesmo que elas fossem quase que falsos cognatos, assim, né? Então foi uma tradução assim conservadora que deixou hum, a obra com um estilo interessante também, né? E até o próprio título assim tá bem parecido, né? Labor arcaica, né? Ficou bem parecido mesmo, assim. Ele buscou, né? Não que eu acho que tem que ser assim sempre, né? Mas me chamou a atenção essa opção dele, né? sim, Por fazer isso, até porque a obra fala muito sobre conservação, né? Enfim, como você já bem mencionou, né? E cara, me impactou muito. O filme Lavoura Arcaica, né? Eu acho que aconteceu isso com muita gente, né? Já foi o contrário para muita gente, né? Foi o filme que depois levou muita gente a ver a buscar o livro, né? sim, E eu acho que também, do ponto de vista dessas tensões que você mencionou entre ficção e realidade, é muito interessante também como o cinema e as adaptações também de telenovela, né? Elas de certa forma também deram acesso também a essas literaturas, né? Em outros sim, formatos para muitas pessoas também, né? hum, Eu digo isso porque assim eu tenho vários parentes da minha família que tiveram contato com Guimarães Rosa, por exemplo, por conta de uma telenovela, né? De uma adaptação para novela, né? hum, E nunca leram o livro, talvez nunca vão ler, né? O livro ali naquele formato, né? Impresso e tudo mais, né? E o Lavoura Arcaica me chamou muita atenção e eu fui só ler o livro depois, né? E por várias coisas, né? Assim como você falou, a fotografia é muito forte, né? Da bonito. região ali do sul, né? Enfim. E me chamou muita atenção. Você mencionou o patriarcado, né? Me chamou muita atenção, né? Aquele personagem, né? Do pai, né? O Raul Cortez, né? Fazendo o pai. E tô com todo aquele discurso lógico também, né? Um discurso sempre muito lógico. Me lembra um pouco, Agnello, assim, não sei se eu estou viajando muito, mas me lembra muito aquele personagem do pai com aqueles sermões, me lembra muito também o próprio um eco assim do Antônio Vieira também, né? Com aqueles Hum, sermões buscando ali uma lógica que justificasse, né, a opressão, sim, né? verdade. Justificasse tudo aquilo que estava acontecendo, né? Hum, Então foi para mim assim muito marcante o hum, Lavoura Arcaica e eu acho que na, na sua na, no seu mestrado você faz ali um uso muito interessante, né, dessas ferramentas da literatura comparada, né, hum, para
trazer os desdobramentos, né, dessas comparações, né, entre o formato da literatura, né, e do cinema também. Eu acho que hoje em dia já os dois, como que eu posso dizer assim? Acho que hoje em dia o cinema também já é matéria-prima para a literatura também, né? Acho Sim. que antes no início a literatura que era uma grande matéria-prima ali, né? Uma grande Uhum. referência, né? E É. agora as Às coisas vezes, já estão sim. diferentes, né? Às vezes um filme faz tanto sucesso que vira livro, né? Depois, né? Ou uma série, sei lá, coisa assim, né? Sim, sim, é interessante, né? Também por conta desse tema da origem também, né? Acho bem interessante, né? E daí, no doutorado, né? Hum. Você investigou, né? Um filme e você buscou ali também uma origem histórica de alguns temas desse filme, né? Você Foi. investigou ali o Madame Satã, né? Hum. Que é um dos primeiros filmes, né, que tratam assim com bastante profundidade, né, Hum. essa interseccionalidade, né, entre, né, uma pessoa preta que tinha relações, né, um homem preto tinha relações com outro homem preto, né, e e aí tem também todo um contexto ali de urbanização do Rio de Janeiro, né, Tem. enfim, e você trouxe ali você fez um recorrido histórico, né? Dialogando Sim. já com um romance muito anterior, né? Algumas. Sim. Que é o romance do Adolfo Caminha, né? Sim. O Bom Crioulo, né? Como que foi essa pesquisa? Inicialmente não era, o recorte não era racial, né? Porque eu escolhi no primeiro momento o filme Madame Satã, né? Que é dos anos 2001 e que eu queria trabalhar com obras contemporâneas. E um outro filme que é Abril Despedaçado, também do mesmo ano. É porque até tinha uma temática que era incomum, que era essa questão da estética e do trabalho, que era, já vinha lá do mestrado, né? Mas veja bem, aí, porque o Abril Despedaçado também tinha baseado numa obra, né, do Ismail Kadaré, esse livro aqui, né, é Abril Despedaçado, livro homônimo, que inspirou o filme. Aí, tal, começamos a pesquisa com essa temática, a estetização, o trabalho, ambos os filmes falam sobre isso, e aí como que os filmes tratam o trabalho, né? É, aí tinha em comum o fato de ser o mesmo fotógrafo do mesmo filme, que é o Walter Carvalho, que é um fotógrafo renomado, né? Foi ele mesmo também que fotografou a Lavoura Arcaica, né? Aqui no Brasil, acho que não tem outro, né? Assim, que faz desde o primeiro filme, né, do cinema da retomada, né, que em 94 teve aí uma crise no cinema que praticamente o cinema brasileiro ele não teve produções naquele ano, foi o ano do governo Collor, algumas instituições cinematográficas faliram e tudo mais, então achava-se que o cinema brasileiro tinha morrido ali em 94. Depois disso, teve um movimento chamado Cinema da Retomada, que começou com Carlota Joaquina, da Cala Camurati, né? E aí depois, um desses filmes expoentes aí do cinema da retomada Central do Brasil, do Walter Salles, né? É aquele filme com a Fernanda Montenegro, né? Um pouco fazendo uma alusão ali ao cinema novo, porque tem a temática do Nordeste, da pobreza, né? Que é um menino que está no Rio de Janeiro e vai buscar a sua identidade lá na Bahia, né? A mãe morre e tudo. Uhum. Bom, mas aí, a partir daí, teve aí uma sequência de filmes importantes, como Madame Satã, a gente considera dessa retomada ali, início dos anos 2000, começou a aflorar ali, né, esse movimento, né, mais filmes bons, né, Madame Satã abriu Despedaçado, começou a empolgar de novo o cinema brasileiro. Então eu escolhi aí Madame Satã e Abril Despedaçado, que era de uma época esperançosa também, em 2002, né, Lula começou o PT, né, uma
questão também da... Começou a ter mais respaldo da questões de gênero, de raça e tudo mais, né? Sexualidade começou a ter um maior respaldo, assim, né? Para se falar, tantos editais também que favoreciam projetos, né? Que tivesse essas temáticas. Então começou também a aflorar filmes com essas temáticas, como Madame Satã, né? Que aborda aí a sexualidade, a homossexualidade, né? Também pelo fato de ser baseado, né, uma personagem histórica, Madame Satã, um homem negro, capoeirista, também, enfim, né, tem toda uma história, muitos atributos, Madame Satã, que a gente pode falar. Mas, enfim, então isso marcou a retomada. E esse fotógrafo, Walter Carvalho, então ele começou a dominar a fotografia boa, né, que chama atenção, a fotografia de lavoura arcaica, de Abril Despedaçado, e de Madame Satã, que curiosamente é uma fotografia que não é bonita, ela é meio que uma estética que ele mesmo chama, que ele é suja, né? Fotografia suja, então que ele pega o filme, ele leva para um laboratório, ele estraga o filme para ele mexe lá com a cor para ficar com um aspecto para ilustrar, né, para mimetizar a vida de uma personagem que é pobre, preta e que tem uma experiência pessoal e social sempre interrompida. Então o filme é bastante fragmentado, né? Então muito escuro, a gente não tem muita nitidez. Então essa personagem que se esfumaça ali a imagem, né, que dificulta a sua total apreensão. É tipo isso, né? Então, é meio contrastante, porque a Bíblia Despedaçada, o contrário, era aquela coisa clean, né, no Nordeste, que tem um professor lá da Letras, que sempre teve nas minhas bancas, Marcos Soares, ele chama realismo de vitrine, essa do Walter Salles, combinado com o Walter Carvalho, né, que é aquele realismo bonito, né, assim, é no Nordeste, mas está lindo, sabe? É a fome, mas tá brilhando, aquele céu azul, né? Aqueles contrastes, né? Aquelas lentes, assim, aquelas lentes, a lente angular que pegou o horizonte de uma forma assim tão exuberante, sabe? Enfim, aí tinha esse contraste estético ali, e eu estava trabalhando com essas questões. E aí, depois da qualificação, esse professor mesmo, Marcos Soares, achou que tinha maior rendimento se eu comparasse ali Madame Satã com esse romance, O Bom Crioulo, né? E aí foi um achado, foi ótimo, assim, deu bastante. Continuei com a questão estética, né? Mas agora na literatura, né? Junto com o que eu já tinha pesquisado no cinema, né? Sobre Madame Satã. Então ali foi comparando ainda, né, como que também o Adolfo Camus, um homem branco, né, privilegiado, o autor, vai retratar um outro totalmente diferente de si, né, que seria o Bom Crioulo, a primeira personagem negra, né, para ser ali o protagonista de um romance no Brasil e acho que em língua portuguesa, né, em língua portuguesa, né, foi o primeiro protagonista negro e homossexual, que já tinha tido em Portugal, em língua portuguesa, né, em Portugal, alguma coisa um pouco anterior, mas não nessa amplitude de ser um homem pobre, porque lá eram nobres, lá gente que tinha dinheiro, né? Essa história acontecia. Enfim, gente branca com dinheiro. Aqui não, aqui era o primeiro romance, né, em língua portuguesa realmente que tem um homem pobre, negro e homossexual que trabalhava na Marinha, né, na baixa patente, e que é protagonista, né, de um romance dito naturalista, né, mas aí na pesquisa eu pude ver os limites do rótulo naturalista e foi bem interessante, assim, qual contribuição, né, que eu acho que teve tanto do estudo de Madame Satã quanto de Bom Crioulo, né?
como eu disse para você, assim, do início, eu procurei, né, durante a pesquisa, trabalhar com as obras sempre nessa dinâmica de olhar a obra e a sociedade, né, a dinâmica social, né, nunca uma coisa estática, né, uma interpretação estática ali, a obra em si, né, mas sempre nesse movimento, olhando, como se fosse um tripé, olhando aqui o movimento interno da obra, mas também olhando o movimento ali daquela época, né, com que aquela obra estava dialogando em termos de ideologias, né, que predominavam na época, os pensamentos filosóficos, né, que estavam prevalecendo naquele momento, quais eram as relações sociais que existiam no Brasil naquele momento, né? Enfim, procurava né, essa pesquisa, fazer essa pesquisa paralela a esse movimento histórico, né, sempre. E também, mais um movimento histórico que não seja, assim, que não fosse parado, mas também dinâmico, nessa, esse historicismo, também perguntando o que, que resta daquilo até hoje, né? Pensando em fazer sempre essas correlações, né? Coisa assim dinâmica. E o que resultou disso, né, foi que, por exemplo, nesse livro Bom Crioulo, é um livro que não cumpre a tabela ali naturalista, que desestabilizou ali o público leitor, o leitor daquela época, porque apresentava aqui um homem negro que era homossexual, né? Para aquele tipo de leitor, isso aqui era uma afronta, né? E também outra coisa que eu achei que contribuiu bastante foi o fato de observar assim que a obra possui vários ângulos, várias perspectivas, que algumas pessoas com quem eu conversava na época, pessoas que tinham lido a obra, as pessoas lá, os estudantes da USP, que às vezes condenavam o livro assim de cara por causa das expressões, porque achavam que era preconceituoso, né? Porque dava atribuições animalescas ao negro, né? Coisa assim, e tal. E às vezes, por outro lado, tinha aqueles que elogiavam demais, né? Porque dizia que era o primeiro romance, né? Que tinha um negro homossexual como protagonista, que uau, né? Então, o, a contribuição foi assim, de somar um pouco as perspectivas divergentes, né? Encontrar, na verdade, né? Mediante essa análise que fiz, encontrar, assim, as perspectivas que olhavam para esse negro. Então tinha a perspectiva dos outros marinheiros, perspectiva do homem branco, perspectiva do narrador, que também tinha vários comportamentos, né, ao longo da obra. E que momentos que ele valorizava e exaltava as qualidades desse negro, que momentos que ele subestimava, né? Então um pouco identificando essas vozes, em que lugares elas apareciam, para constituir esse fecho que é mais complexo, né? Ao invés de descartar ou de fazer um elogio muito apressado, né? Uma avaliação apressada, né? Então, na soma de tudo, que pude ver assim, sobre Bom Crioulo, é que existem, então, muitas vozes, né, do Adolfo Caminha presente aqui, e que vale a pena ler a obra com esse olhar, com um olhar atento, né, é, a esses vários olhares que estão aqui, né, que ele pode ter se apropriado alguns momentos da ideologia dominante, positivismo, mas outros momentos tinha uma voz sensível ali que enxergava, né, a humanidade desse negro, que aí jogava tudo fora, né, descartava então ali todas aquelas ideologias preconceituosas, e tem também essa dinâmica na obra, né? Então, por isso que vale a pena ler essa obra dessa forma, né? Com essa desconfiança ali do que está sendo dito, até dos preconceitos que tem, né? E sobre
o filme Madame Satã, um pouco foi a mesma metodologia, assim, de ver o filme como um produto de é um homem branco, carinha Inus, né, que escolheu ali um personagem negra para representar, né, então algumas contradições vão aparecer, né, algumas contradições vão aparecer porque, enfim, na minha perspectiva, quem tem o privilégio de falar sobre o negro sendo branco, né, privilegiado, um filme que custa muito dinheiro, né, para colocar nos festivais, tem Cannes que o filme foi, né, eu acho que vai aparecer alguma fissura, né, porque, sei lá, porque acho que se fosse mesmo colocar o dedo na ferida, iria aflorar os privilégios de quem produziu, sabe? Que tem o privilégio de falar pela boca de um negro, né? De uma pessoa empobrecida socialmente e tudo mais, né? Então, às vezes, eu acho que é passível de acontecer isso, né? De os artistas, às vezes, não quererem colocar o dedo na ferida para não enxergar os próprios privilégios, né? E, às vezes, isso aparece nas obras, são as fissuras que aparecem nas obras. Foi um pouco que eu vi em Madame Satã, né? Toda essa tentativa ali de representar o homem negro, homossexual, que vive de trabalhos instáveis, né? Que passa até pelos pequenos golpes, né? No caso de... Como é que chama isso? Que chamava golpe do suadouro, né? Ele regimentava alguns homens e tal, e chegava lá no meio da noite, catava a carteira, o dinheiro da pessoa, né? Chamava golpe do suadouro, né? Então, são alguns expedientes do homem negro, né, que também sofria muito preconceito. O filme expõe isso, né, quando uma patroa dele, né, a Renata Sorrah, no filme, né, que era uma artista, né, inclusive essa é uma parte que eu me detenho um pouco sobre a questão da representação da arte. Ali tem essa, acho que é assim a Vitória, né, se eu não me engano, o nome da personagem, né? Alguma coisa Vitória, agora eu não me lembro exatamente. Mas ela era uma artista meio decadente e ele trabalhava ali nos bastidores daquele espetáculo, né? E ele almejava estar na cena, né? Isso é praticamente o início do filme. E ele nessas primeiras cenas, ele vai cobrar o salário, ele é escorraçado, é ridicularizado, ele é alvo de preconceito, né? Os mais absurdos, assim. E, enfim, o diretor Karim Ainuz coloca isso em cena, né? Nem por isso ele deixa de resvalar em alguns pontos na representação do Madame Satã. Por exemplo, Madame Satã, a personagem que ele trouxe, né? O recorte que ele fez de Madame Satã, de 10 anos aí, ele sempre fala que ele é sobre questão de sujeira, né? Ele cobra muito do outro, que é o seu subordinado, que é o Tabu, que é o Flávio Baurac, né? Ah, isso está sujo, vai limpar de novo. Uma coisa meio opressiva, assim, que ele exerce também sobre os seus subordinados, né? Um pouco praticando. Mas ele tem uma ideia, assim, e ao mesmo tempo, com a amante dele, ele fala, sai desse mundo imundo, sabe? Voa para longe, passarinho, voa desse mundo imundo. Então ele acha o mundo dele, o mundo, a casa imunda, mas ele cuida de tudo, bem cuidado, assim. Vai varrer a casa, vai varrer de novo. E o filme trabalha com a estética do sujo, assim, ó, as paredes, né? Tipo, por mais que Madame Satã fosse pobre, mas o filme procura ressaltar essa sujeira, essa buraqueira, né? Essa cor marrom ali, né? Para tentar mimetizar, sei lá, acho que às vezes cai num determinismo, né? Toda pessoa negra, ela é inevitavelmente pobre, suja,
suja, sei lá, descuidada, né? Alguma coisa assim, né? Que acaba redundando o preconceito, né? Mesmo ele querendo dizer que ele estava querendo mimetizar essa realidade, mas esse é um limite, assim, né? Que dá para colocar em dúvida se está querendo mimetizar ou se está querendo reforçar, né? Esse senso comum, né? Sobre o homem negro, sobre as famílias negras, né? Bom, deixa eu ver outro ponto que eu acho que tem outra coisa assim que quanto tempo nós temos, Antônio? Pode 40, né? ficar à vontade. Temos mais uns. Ainda sobre essa perspectiva de como que Madame Satã foi enquadrado, né? Tem, eu acho que eu sou um pouco severo, né, na crítica ao diretor, né? Mas eu enxergo assim que tem um certo tipo de individualização do negro vencedor, né? Pelos próprios méritos. Porque Madame Satã, apesar de todos os obstáculos, ele é vitorioso. Assim, no final tem uma frase assim que super engrandece o final da vida de Madame Satã, que não foi tão gloriosa quando tem nos créditos final. E Madame Satã saiu vencedor do concurso Caçadores de Viado, né, com o qual ele ganhou o título, e ele morreu farto em idade, 76 anos, não sei o quê. Só coloca essas mensagens assim, elogiosas. Mas no fim da vida, Madame Satã mesmo, real, ele morreu numa ilha, isolado, maltratado, doente, né? Ficou jogado em um hospital quando encontraram, isolado dos outros companheiros que já tinham morrido, né? Muitos ali, a malandragem que foi banida da Lapa onde ele vivia, né? Então teve essa tristeza pelos desaparecidos, né? Então tem uma heroificação romantizada do negro, né? Que às vezes você acaba encontrando isso em outros lugares. Parece que para você falar do negro como personagem, tem que ser no pedestal, ou então no altar, né? Colocar no altar. Ele não pode apresentar, não pode ser uma pessoa real, né? Com suas contradições, com seus lados bons, seus lados ruins, né? Para a representação do negro ser, hoje em dia, ser colocada em exposições, como a gente viu a exposição. De quem foi, gente? Acho que foi do João Cândido. Foi João Cândido. Não, João, não sei, que teve na Bienal, você lembra? Só que eu acho que foi João Cândido mesmo, é, que foi homenageado na Bienal, né? Então tinha lá umas bandeiras lá que ele tinha bordado, umas coisas e tal, mas ninguém se lembrou que, por exemplo, depois ele fez parte do integralismo, por exemplo, brasileiro. Então, essa possibilidade, né, de representar o negro também com as suas contradições, não é possível assim no nosso cinema. Se for os brancos, até os brancos, sim, a gente saiu do melodrama, não precisa ser melodramático, né? Pode mostrar as suas máscaras, seus defeitos, mas em questão da representação do homem negro, tem que ser o homem negro perfeito, né? Um pouco isso. E heroificado. Então, Madame Satã, esse herói individualizado, heroificado, que não apresenta, por exemplo, ele tem toda o mito, né, Madame Satã, mas não mostra, por exemplo, os bastidores. Tantos outros malandros que abriram caminho para Madame Satã, Sete Coroas, tem um monte lá, uns bastante nomes, né? Que inclusive ensinaram o caminho da malandragem para Madame Satã, que não. Isso tudo fica fora, né? Então, há uma luta coletiva que é apagada, né? Para poder o herói individualista ascender, digamos assim, né? E se tornar um artista famoso, né? Além disso, essa questão das contradições, né? Por exemplo, se elogia bastante lá no filme como que ele era capoeirista, joga capoeira, né?
tem uma função dos malandros naquela época que era ser protetor. Eles eram contratados pelos donos do bar como se fosse um paramilitar, sabe? De colocar ordem na rua quando tivesse briga e tudo mais. Inclusive, ele e muitos outros, eles também serviam de boca de urna, né? Aquelas pessoas que ficam forçando, que são contratadas pelos políticos, né? Como eles eram homens fortes, que impunham medo, respeito, também por causa da capoeira, eles eram contratados pelos governantes que, inclusive, iriam oprimir os seus irmãos, né? Então, nada disso entra, né, no filme, essas contradições, é, esses lados, digamos, negativo, né, assim, dessas personagens, né? Não pode entrar porque é o que nós esperamos, tem que entrar um negro como protagonista, né, nas nossas obras, nossas exposições, tem de ser aquele irrepreensível, né, tipo, bom negro, perfeito, né? Não é à toa também a questão do bom crioulo, né? Bom crioulo, o nome do livro, né? Porque se tem um bom crioulo é porque existiam os maus crioulos, né? Geralmente eram maus, mas esse excepcionalmente era um bom crioulo, né? Mas o filme não, ou quer dizer, o livro não referenda esse título Bom Crioulo. Ao longo do livro vai mostrando que ele não era tão bom assim. Então, nesse caso, acho que Bom Crioulo é até muito mais revolucionário do que o Madame Satã, a obra, porque coloca as contradições do bom crioulo, né? Ele se mostra bom, mas assim, e isso no final do século XIX, vai percebendo que não vai ter jeito na condição dele, ele começa a ser é, preguiçoso nas tarefas, ele não quer não contribui para o bom andamento da ordem no navio, sabe? Então, ele depois aqueles mesmos patrões que o chamavam de bom crioulo já começam a xingar ele depois, né? Porque ele não vai ser esse cara que vai ser sempre bonzinho, sempre cordial, sempre obediente, sempre trabalhador, né? Então, nesse sentido, o Bom Crioulo tem mais potência, assim, né, do que nossas obras recentes, como Madame Satã, né? Que colocam a representação do negro desse jeito, heroificado, romantizado, que não suporta as contradições, sei lá, os lados negativos, tudo, sabe? Sim, sim, como se não houvesse esse direito ao contraditório, né, para essas personagens, né? Eu acho Sim. muito importante isso, Agnello, porque existe também essa superação, né, de, de representação enquanto personagens, objetos, né, e existência, né, que você é, comparou agora isso muito bem, né? Então, quando a gente passa a fazer essa relação direta mesmo, né, entre a obra e a existência de quem se fala na obra ou quem está escrevendo a obra, né, nós aí conseguimos aprofundar mais essas questões, tensionar também, né? E eu acho isso muito importante porque nós temos hoje, por exemplo, é, um florescimento, né, da literatura indígena, por exemplo, né? A literatura afro-brasileira sempre foi forte, mas agora ela talvez, né, com essas revisões, né, contínuas que a gente comentou, né, no início, ela tem sido mais divulgada, né? Por exemplo, Itamar Vieira tem sido um pouco mais difundido agora, né? A, o próprio tema da Maria Firmina dos Reis, né? Eu estou desenhando um curso aqui também de literatura e aí muitos professores não conheciam, né? A Maria Firmina dos Reis e aí eu comentei com eles também. Eu não conhecia também. Eu não estudei Maria Firmina dos Reis na escola, nem mesmo na graduação. Eu fui buscar depois, né? Então, Sim, assim, essa revisão contínua do cânone é importante. E eu acho que você sim. colocou um tema que eu queria te perguntar, Guilherme, que é sobre que talvez essas pessoas ali, privilegiadas ali do século XIX que escreviam, ou do século XX que são, eram os cineastas, né? Elas talvez também idealizem também personagens ali, né? E sobre esse Sim. tema de idealização, eu queria te perguntar assim um tema que me pega muito, principalmente nessa relação do Brasil
quando internacionaliza suas artes, né? Sua literatura, sua imagem, né? Que é o tema de talvez haja, talvez tenha havido uma idealização do corpo das pessoas brasileiras, né? De alguma forma, né? Eu não sei o que que você acha. Você teve uma experiência também de intercâmbio, né? Na França, né? Acho que foi durante o seu doutorado, né? Sim. E eu queria te perguntar, assim, né, uma das últimas perguntas aí que eu queria te fazer, sobre se você acha que de fato existe uma certa idealização do corpo das pessoas brasileiras, ou se isso foi uma idealização feita pelas artes mesmo, talvez por pessoas privilegiadas, enfim, que talvez estivessem de fato distantes do Brasil profundo, né? Não sei o que você acha disso. Sobre, sobre a idealização dos corpos brasileiros, tem uma coisa, é, eu acho que, principalmente quando a gente pensa, ó, eu acho que eu tenho duas questões assim para a gente discutir, talvez não sei se vai dar tempo hoje, mas, por exemplo, na literatura, por exemplo, o mestre Antônio Cândido, né, ele discute sobre o livro Bom Crioulo, e ele compara com outro livro que é A Carne, do Júlio Ribeiro, que é outro naturalista, né? E aí tem uma coisa importante que ele comenta lá que para mim assim, acho que é para entender tudo sobre representação dos corpos, assim, ou representação da sexualidade, por exemplo, né? Uhum. Porque segundo Antônio Cândido, e eu concordo com ele, lá no livro A Carne, né, que é um livro contemporâneo ao Bom Crioulo, as descrições são minuciosas, né, das relações sexuais que tem ali, porque era naturalismo, né, e tinha isso, né, a gente viu isso no Cortiço, né, obras assim, né, tem aquelas cenas fortes, né, muito cinematográficas, né, e o Antônio Cândido critica o livro A Carne, que foi um escândalo quando saiu, porque tinha muitas cenas de sexo e tudo, né? Foi um escândalo, um pouco como Bom Crioulo, mas a diferença é que, diferentemente de Bom Crioulo, sei lá, e também o Cortiço, em A Carne, a linguagem com que o Júlio Ribeiro escreve que é a protagonista, não é o ato em si, mas é a linguagem. Então, assim, não tem problema, né, na representação dessa cena, dessa sensualização, dessa sexualização, eu acho, na arte em geral, também no cinema, sabe? Mas eu acho que o problema é a que fins, né? Por exemplo, nesse do Júlio Ribeiro, o fim mesmo era chamar atenção para o próprio escritor, para a própria linguagem, sabe? Uhum. Então, por exemplo, no cinema a gente fala, né? Teve um momento que ninguém queria ver cinema brasileiro porque falava que cinema brasileiro falava muito, tinha muito erotismo, né? Muito palavrão e tudo mais. Mas acho que tem um momento específico ali do cinema que foi nos anos 70 a pornô chanchada, né? E mesmo assim, não é à toa, né, que isso aflorou no Brasil, porque era uma forma de se aproximar do público, né? Por um lado, tinha cinema de apelo mais popular, como a pornochanchada, ou então cinema marginal, que era mais popular, e de outro lado tinha o cinema intelectualizado, né? Que também que muitos não acediam, né? Como o Glauber Rocha, o pessoal do cinema novo, né? Então, por exemplo, o pessoal, hoje em dia, né, tem estudos lá nas ciências sociais, na USP, em que alguns pesquisadores se debruçaram sobre pornô chanchado, em que os cineastas procuravam passar mensagens, fazer reflexões econômicas, políticas, né? Mas tendo mesmo naquelas cenas que aparentemente os diálogos estavam ali, né? Rodando naquelas cenas, né? Que tinha essa sexualização toda, sabe? Entre os casais, entre as pessoas, enfim. Se falava da economia, da carestia, enfim, tantas outras coisas. E aí, mas aí é isso, né? Também tem aí caiu assim num comentário geral, né, de que o cinema brasileiro era só isso, né? Mas é um pouco as pessoas que não prestam atenção, sei lá, que não tá ligada nessa outra mensagem
subjacente, né, que foi a maneira encontrada pelos realizadores, né? Hoje em dia, por exemplo, falamos aí desse movimento dos anos 70, né, 70, 80, mas nos anos 2000, que refloresceu o cinema pernambucano, e o cinema pernambucano também tem bastante sexualização, né? Tem bastante, mais um pouco no sentido de, um pouco tropicalista, alguns, né, com Cláudio Assis, assim, uma questão da liberalização dos corpos, sabe, apoiada um pouco nas ideias do Foucault, sabe? Ou então, uma outra perspectiva fazendo críticas a patriarcado, enfim, né? Tem um olhar assim mais de desconstrução da sexualidade, um pouco isso, né? Pensando sobre os corpos, né? Os corpos que não, como os corpos insubordinados, digamos assim, né? Seriam a via, né? Através dos corpos libertos, né? De ter um pouco de libertação mesmo dessa cadeia opressora, né, do embotamento dos nossos sentidos que são vendidos aí ao trabalho, à indústria cultural, enfim, né? Então, penso isso, né, sobre a nossa arte, cinema e literatura. Isso é muito interessante que você está falando, porque também se a gente comparar, né, com a grande indústria de cinema, o cinema brasileiro, de certa forma, também pode ser visto como mais marginal também, mais alternativo, né? E aí, talvez é o jeito como as pessoas também estão assistindo, né, os filmes também, né? Bem interessante isso, Agnello. Assim, daria para a gente ficar muito tempo, né, conversando, né? Muito, enfim, são várias ideias, né? Isso mostra um pouco da riqueza também, né? Das suas pesquisas também, né? Parabéns, né? E eu queria, assim, que a gente fechasse com algumas palavras finais, né? Se você puder, Agnello, divulga um pouco dos trabalhos que você tem feito, que eu percebi que durante ali as pesquisas você também estudou mais sobre cinema também, né? Aspectos técnicos, e você também canta também, né? Sim. Aí depois que terminei o doutorado, né, pensei assim sobre como levar esse conhecimento também para a prática, né? Aquilo que é tão aprisionado ali na faculdade, né? Estagnado, né? Fica lá as nossas teses, ficam nas prateleiras e fica um diálogo ali entre iguais, né? Outros vão citando uns aos outros. Então pensei um pouco em expandir isso, falei, e a arte escolhida foi a música, assim, né? Porque também pensando que é uma linguagem que pode, que lida com a palavra, mas e aí com a racionalidade, mas também que lida com aquilo que está além, né, os outros sentidos, né? E aí eu acredito um pouco nisso também, né? De comunicar outras coisas através de outras linguagens, né? É, e aí foi um pouco que surgiu o Gesto 2, né, que eu comecei com a Mayra, e agora já estou gravando só também, né, então tem um pouco as coisas que eu faço com a Mayra, mas também tem os meus projetos individuais. Com a Mayra é poesia e música, né, performance também, e é isso. Uma dessas músicas, né, que é Entranhas, que eu gravei essa semana, tem a ver com o momento final da pesquisa, porque fala de um marinheiro, né, e tudo isso tem a ver com os marinheiros de Bom Crioulo ali, né? Eu tive uma experiência forte também, com referência às matrizes africanas nesse momento, sabe? E isso se juntou um pouco com no momento que eu estava escrevendo a tese, né? Então, acho que foi um encontro perfeito, assim, que casou um pouco minhas ancestralidades africanas com também aquilo que eu estava desenvolvendo academicamente, que é mais como é que chama isso? Um parâmetro ali mais ocidental, né, com teórico ocidental, mas também
Agora, atualmente, estou trabalhando com outros paradigmas, né? Não ocidentais. Era isso que eu queria, né? E aí, um pouco na música, eu trago um pouco isso junto. E um Sim, sim, pouco, ó, bom, um pouco então, também, para que tudo fique orgânico, ter um pouco da minha experiência, né, de vida com um homem negro, trabalhador, né, lá que retirante, e também que se misturou, né, com essa cultura também ocidental, né, com cinema, com literatura e tudo mais, e procurando achar o meu lugar, né, entre uma coisa e outra, assim, sabe? E aí acho que a música é uma síntese um pouco disso, esse projeto, né, tem sido. maravilha. É, bom, eu já pude ouvir algumas coisas, gostei muito. Então, para quem quiser escutar, pode seguir a página do Gesto 2, Agnello. Como que a gente tem É, pode, acesso a esses trabalhos? pode ser. Então, o que tem lá são. a- Brevemente a gente vai lançar os singles, né, nas plataformas digitais, né, tal, mas por enquanto o que a gente tem são alguns fragmentos, está lá no Instagram, né? Uhum. Gesto 2 ou no meu Instagram pessoal também, né? Tem. Certo. No seu canal, você tem um canal no YouTube também, com Eu tenho um alguns canal que vídeos? tem uns vídeos também lá, que eu fiz Maravilha. durante a pandemia e tudo. Tem algumas versões, né, de Tem umas algumas músicas também. versões, tem uma que eu fiz em estúdio também, lá, né? Sim, muito bonita, sim, vale a pena dar uma olhada. Para achar você no canal do YouTube é Agnello Bento, O Agnello Bentolino, vocês vão achar, tá, gente? Agnello Bentolini. Ok, ok. Então, eu peço desculpa, Agnello, que a conversa poderia durar horas, né? Infelizmente, a gente precisa terminar porque o Instagram derruba a nossa Hum, live quando ela fecha 1 hora, né? Então, queria te agradecer muito pela sua disponibilidade, te parabenizar pelos trabalhos também e esperamos poder fazer mais ações conjuntas, né? Para poder você seguir debatendo sobre essas relações, são muito importantes. pode contar comigo. Né? Conte conosco também. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado Lembrando, a todas e todos que participaram, que nos assistiram também. Vamos sim, continuar sim, esse diálogo aí, né? Pô, super com certeza. importante, né? Para a gente se Super importante. instrumentalizar, né? Discutir criticamente as coisas que fazemos, né? A gente só Com certeza. Eu acho que deu com certeza. Acho que deu uma travadinha aqui no meu ou no do Agnello, né? deu uma travada aqui. Acabou, né, Antônio? Acho que deu uma travadinha no meu. Foi. Peço desculpas, né? Muito obrigado. Lembrando que vai ficar gravado, né? Lembrando que vai ficar gravado, então depois a gente pode também escutar a gravação e de repente no futuro a gente pode editar também, né, Agnello? A gente pode editar Hum, aí, fazer um outro materialzinho. Muito obrigado. Gratidão imensa. obrigado. Conte comigo aí também, dentro das minhas limitações. Tamo aí, tamo junto aí para continuar esses trabalhos. Muito Tá obrigado, bom. pessoal. Obrigado, E pessoal. Boa noite. sucesso aí no projeto Gesto 2. Eu vi que vocês gravaram, né, no estúdio aí. Sucesso. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tá.